Respire fundo. Aquiete sua alma por um momento. Deixe o barulho do mundo do lado de fora. Este é um tempo sagrado. Um momento para a palavra de Deus falar mais alto que todas as suas preocupações. Cada fase da nossa vida, você não concorda? Sejam aqueles dias dourados, repletos de promessas e sonhos, ou as temporadas mais densas, marcadas por dificuldades e incertezas que parecem não ter fim. Todas elas, sem exceção, nos sussurram e às vezes gritam uma única e poderosa verdade: Deus está conosco. Pare um instante e deixe essa promessa ecoar dentro de você. Ela não é apenas um clichê religioso. É uma realidade que tem o poder de transformar absolutamente tudo. Do primeiro ao último livro da Bíblia, toda a narrativa sagrada se desenrola a partir desse ponto. Não é a história de um Deus distante, um relojoeiro cósmico que criou o mundo e saiu de cena. Muito pelo contrário. A Bíblia revela um Deus que se inclina, que se aproxima, que caminha ao lado do seu povo. Ele sente a sua dor, ele ouve o seu sussurro, ele conhece os seus caminhos. Em Deuteronômio 31:8, o Senhor diz a Israel, e hoje diz a você: é o Senhor quem vai à sua frente. Ele estará com você. Não o deixará, nem o abandonará. Não tenha medo, nem desanime. Essas palavras foram ditas a uma nação inteira prestes a cruzar um rio e enfrentar o desconhecido. Mas, meu irmão, minha irmã, elas ecoam com a mesma força no coração de cada crente hoje. Onde quer que você esteja, no limiar de uma decisão difícil, no meio de um vale de lágrimas ou no ápice de uma alegria, esta é a verdade. Deus já está lá. Ele não só vai à sua frente como um líder, mas caminha ao seu lado como o mais fiel dos companheiros. As Escrituras nunca prometem uma vida sem obstáculos. Elas são incrivelmente honestas sobre a existência da dor, do medo e da batalha. Mas o que elas fazem é colocar esses gigantes em sua devida perspectiva, sob a autoridade esmagadora do Deus Todo-Poderoso. O salmista declara, com uma convicção que atravessa séculos: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei pavor? Salmo 27:1. Percebe? A força de que precisamos não é um recurso que temos que reunir sozinhos. É uma pessoa em quem podemos confiar. O medo perde seu poder assustador no momento em que entendemos, de verdade, que o Criador do universo é o nosso defensor pessoal. Pense em Josué. Ele deu um passo à frente para assumir a liderança de uma nação inteira, depois da morte de Moisés. O peso dessa responsabilidade deve ter sido esmagador. A sensação de "não vou dar conta" era, com certeza, um fantasma real. Mas veja como o Senhor o recebe. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué 1:9. A presença de Deus se tornou a coragem de Josué. E a mesma promessa, hoje, é a nossa herança. A coragem não é a ausência do medo. É a consciência profunda de que o Todo-Poderoso está ao nosso lado. E se Ele está conosco, quem será contra nós? A Bíblia está repleta de histórias de pessoas comuns, como eu e você, que descobriram uma força extraordinária justamente porque Deus estava perto. Daniel, por exemplo, permaneceu inabalável na Babilônia, um mundo hostil à sua fé. As ameaças e os decretos reais não o fizeram recuar, porque a sua fé estava ancorada naquele que reina acima de todos os reis. Seu ritmo diário de oração era a sua âncora. Era a janela do céu que ele abria em uma terra estrangeira. E quando um decreto injusto o condenou à famosa cova dos leões, ele não entrou em pânico. Ele se manteve de joelhos, confiando que a fidelidade de Deus não falharia. E na manhã seguinte, o rei o encontrou vivo, intocado. A vida de Daniel nos ensina uma lição preciosa. A fidelidade cultivada no segredo é o que fortalece a nossa coragem nos momentos de crise pública. A jornada de José também é um testemunho eloquente da presença inabalável de Deus. Traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo, esquecido na prisão, ele suportou anos que, para qualquer um, pareceriam completamente desperdiçados. No entanto,
As Escrituras insistem em repetir: o Senhor estava com José. Gênesis 39:2. Na cova, na prisão e, por fim, no palácio do faraó, aquela presença constante foi transformando cada revés em preparação, cada dor em degrau. O que os outros planejaram para o mal, Deus, em sua soberania amorosa, transformou em bem. Gênesis 50:20. A história de José nos lembra que o favor divino não é a ausência de provações, é a certeza de um propósito maior operando dentro delas. E Davi, o pastor que se tornou rei, também entendeu essa verdade em sua própria pele. Ele enfrentou a traição, a guerra, a perda e a solidão. Em meio a tudo isso, ele escreveu uma das declarações de fé mais poderosas de todos os tempos. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Salmo 23:4. Repare na palavra-chave, através do vale. Deus nunca prometeu que iríamos evitar os vales escuros da vida, mas Ele prometeu com toda a clareza que iria atravessá-los conosco. E a presença dele no vale é o que transforma um caminho de terror em um lugar de profunda revelação e intimidade. O mesmo poder que sustentou Davi e José, que fechou a boca dos leões para Daniel, é o mesmo que agora vive dentro de cada um de nós, por meio do Espírito Santo. Romanos 8:11 nos afirma: E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito, que habita em vocês. O poder da ressurreição de Cristo não é um evento do passado. Querido coração, se você está se sentindo como ossos secos hoje, sem vitalidade, sem esperança, preste atenção. Deus quer falar com você agora. Ezequiel 37 nos presenteia com uma das visões mais poderosas das Escrituras, um vale cheio de ossos secos, espalhados, sem vida. E Deus pergunta ao profeta: Filho do homem, acaso estes ossos podem voltar à vida? A pergunta soa quase como um desafio ao impossível, e a resposta de Ezequiel é sábia. Ó Senhor Deus, só Tu o sabes. Então o Senhor ordena que ele profetize àqueles ossos, e enquanto ele fala, algo sobrenatural acontece. Um barulho, um tremor, e os ossos se juntam, os tendões aparecem, a carne os cobre, mas ainda não havia vida. Então, Deus manda que ele profetize ao fôlego. E quando ele obedece, o fôlego de vida entra naqueles corpos e eles se levantam, um exército vivo, imenso. É exatamente isso que Deus ainda faz hoje. Ele dá vida ao que parece irreparavelmente morto. Toda vez que a palavra dele é declarada sobre uma área de desespero na sua vida, um processo de ressurreição começa. A fé não nega a dificuldade, ela olha para os ossos secos e reconhece a realidade. Mas ela desafia a sua finalidade, porque crê no Deus que chama à existência as coisas que não existem. Jesus disse, de forma transparente e amorosa: No mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. A vitória que ele nos oferece não significa escapar das batalhas, significa triunfar através delas. Porque Cristo já venceu, todo crente permanece dentro da sua vitória. Quando a vida nos pressiona de todos os lados, temos um lugar seguro para onde correr. O Salmo 46:1-2 nos convida a essa confiança. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar. A palavra sempre presente aqui significa imediatamente disponível. Você não precisa gritar pelo universo para alcançá-lo. Ele já está perto. O socorro não está a caminho. Ele já chegou. Isaías 43:2 reforça essa certeza com uma imagem poderosa. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. As provações podem te cercar, mas elas não podem te consumir, porque a presença divina te envolve como um escudo contra o próprio julgamento. Até mesmo o apóstolo Paulo, que enfrentou níveis extremos de perseguição, prisão e exaustão, pôde escrever de um lugar de invencível esperança.
Estamos atribulados de todos os lados, mas não desanimados. Perplexos, mas não desesperados. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. 2 Coríntios 4, 8, 9. O que o sustentou? A certeza absoluta de que a força de Cristo era maior do que a sua própria fraqueza. Ele aprendeu a declarar o paradoxo da fé. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. 2 Coríntios 12, 10. A fé, no final das contas, não é apenas acreditar que Deus existe. É confiar que a presença dele torna a vitória inevitável. Isaías 40, 29 e 31 nos dá essa linda promessa. Ele dá força ao cansado e aumenta as forças do que não tem nenhum vigor. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Está ao seu lado agora. Ele não se esqueceu das suas promessas para a sua vida. Ele não retirou a sua mão de sobre você. Ele ainda vai à sua frente e ainda luta as suas batalhas. Êxodo 14, 14 declara isso de forma maravilhosa. O Senhor lutará por vocês. Vocês precisam apenas ficar tranquilos. O seu papel, muitas vezes, é simplesmente manter-se firme na fé. É dele a responsabilidade de garantir a vitória. Uma das maiores garantias que temos como crentes é a promessa da proteção divina. O Senhor nunca disse que não haveria perigo, mas ele garantiu que a sua presença nos protegeria e preservaria. No Salmo 91, lemos: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Vento 1 a 2. O lugar secreto não é um local físico, mas uma postura do coração. É uma vida escondida em Deus. Quando a sua morada, o lugar onde você vive e respira, é a presença dele, a segurança se torna a sua herança. O versículo 4 continua: Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Percebe? A sua própria proteção está diretamente ligada a quão próximo o seu coração está das Escrituras. Quanto mais a verdade de Deus ocupa a sua mente, menos espaço sobra para o medo. As mentiras do inimigo desmoronam quando confrontadas com a luz da palavra. E a proteção de Deus não se limita ao físico. Ela se estende à sua mente e à sua alma. Filipenses 4:7 promete: E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A paz de Deus não é passiva, ela é ativamente protetora. Em um mundo que gera instabilidade constante, a paz se torna a sua mais forte defesa, impedindo que a ansiedade assuma o controle dos portões do seu coração. O salmista declara: O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 34, 7. A proteção celestial não é simbólica, é real. Você pode não ver os anjos com os olhos naturais, mas eles te cercam com a mesma tangibilidade do ar que você respira. Toda vez que você invoca o nome de Jesus, exércitos celestiais respondem à sua voz. O mesmo Deus que fechou a boca dos leões e abriu o mar vermelho vela por você com o mesmo poder e amor inabaláveis. Isaías 54:17 reforça essa confiança de forma absoluta. Nenhuma arma forjada contra você prosperará, e você refutará toda língua que a acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor, e é assim que eu os justifico, diz o Senhor. As armas podem ser forjadas, os planos podem ser traçados, mas eles não conseguirão atingir o seu objetivo. A promessa não é a ausência de conflito, mas a garantia da vitória final. Toda a estratégia das trevas já foi desarmada na cruz de Cristo. Colossenses 2,15 declara esse triunfo de uma forma gloriosa. E, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. A vitória de Jesus não foi parcial, foi completa, total e definitiva. Quando ele ressuscitou dos mortos, toda a acusação legal contra a sua vida foi cancelada. Agora, você não luta para ter vitória. Você luta a partir da vitória que já é sua.
É por isso que Jesus pôde dizer, em Lucas 10:19, Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Autoridade significa a permissão para agir em nome do céu. O crente não luta para obter a dominação. Ele simplesmente consolida na terra o que já foi conquistado por Cristo. E essa autoridade é exercida, principalmente, através de palavras cheias de fé. Provérbios 18:21 nos lembra: A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Quando você declara a palavra de Deus, você alinha a sua voz com a voz dele. E o céu confirma essa palavra. No entanto, é crucial lembrar que autoridade sem humildade se transforma em orgulho, e o orgulho enfraquece o nosso poder espiritual. Tiago 4:7 nos dá a chave. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. A submissão vem antes da resistência. O inimigo não foge por causa do volume da nossa voz, mas por causa do nosso alinhamento com Deus. Quando o seu coração está verdadeiramente submisso a Deus, até mesmo as orações mais sussurradas carregam uma autoridade sobrenatural que faz o inferno tremer. E agora, querido coração, vamos juntos levar tudo isso à presença de Deus. Esta não é apenas uma oração para você ler, mas para você fazer sua. Sussurre, grite, declare. É a sua hora de se conectar com o Pai. Pai Celestial, eu venho até Ti agora, com o coração cheio de fé e gratidão. Declaro pela Tua palavra que nada neste mundo pode me deter, porque o Senhor está comigo. Nenhum obstáculo é grande demais. Nenhuma montanha é alta demais. Nenhum desafio é avassalador, porque a minha força não vem da minha própria capacidade, mas de Ti, a minha fonte eterna. Senhor, Tu és o meu poder quando estou fraco, a minha luz quando não consigo enxergar o caminho, e a minha fortaleza quando as tempestades da vida se enfurecem contra mim. Através de Cristo, eu posso todas as coisas. A Tua palavra em Filipenses 4:13 declara essa verdade, e eu me apego a ela com certeza inabalável. Quando estou cansado, o Senhor renova as minhas forças. Quando a minha fé parece fraca, o Senhor renova a minha esperança. Obrigado, Pai, por ser o meu alicerce firme e inabalável. Pai, eu peço que o Senhor permaneça perto de mim, especialmente nos momentos em que a vida parece pesada demais. Quando o ruído do mundo tenta abafar a Tua paz, lembra-me que o Senhor é o meu refúgio. Quando a solidão tentar me invadir, sussurre no meu coração que eu nunca estou sozinho. O Senhor prometeu em Deuteronômio 31:8 que iria à minha frente e jamais me abandonaria. E eu me apego a essa promessa com toda a minha força. Envolva-me no seu amor, Senhor, e deixe-me sentir o conforto da Tua presença a cada passo. Senhor, assim como o Senhor deu a Josué a coragem para liderar o Teu povo, eu peço que a mesma ousadia se manifeste em mim hoje. Encha o meu coração com uma coragem que se eleva acima do medo. Uma fé que silencia a dúvida e uma obediência que confia no Teu tempo. Que as palavras que o Senhor disse a Josué ecoem no meu espírito agora. Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Que essa verdade me dê segurança em todos os meus momentos de incerteza. Concede-me também a sabedoria de Daniel, que permaneceu firme na sua fé, mesmo quando cercado por toda forma de oposição. Dá-me um coração firme, que não se curva às pressões deste mundo. Ajuda-me a viver uma vida que honre ao Senhor, mesmo quando isso custar o meu conforto, mesmo quando for preciso ficar sozinho. Assim como o Senhor deu a Daniel um entendimento além da sua idade, concede-me discernimento para ver através do engano e coragem para caminhar na Tua verdade. Pai, eu oro por uma graça divina. Que a Tua mão guie os meus passos, assim como guiou os de José. Que eu nunca me esqueça de que o Senhor está nos bastidores, moldando o meu destino, transformando em bem o que o inimigo planejou para o mal. Transforma os meus contratempos em degraus e as minhas decepções em portas para o meu destino. Que a Tua vontade seja feita na minha vida e que todas as circunstâncias se alinhem com o Teu plano perfeito. Senhor,
Tu és o meu refúgio e o meu protetor. Eu peço que o Senhor envolva a mim e aos meus entes queridos com a tua presença divina. Levante um muro de fogo ao nosso redor, de forma que nenhum mal possa penetrar, assim como o Senhor prometeu em Zacarias 2:5. Que a tua glória habite no meio de nós e proteja a nossa casa. Que a tua proteção se mantenha firme contra todos os planos do inimigo. Pai, eu recebo o teu poder de ressurreição agora. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Deixe que essa energia flua por todas as áreas da minha vida. Onde houve desânimo, que a alegria renasça. Onde houve confusão, que a clareza brilhe. Onde houve derrota, que a vitória seja restaurada. Fale, Senhor, e dê vida ao meu espírito. Reaviva a minha alegria, fortalece a minha fé e renova a minha visão. Sopre nova vida no meu lar, Senhor. Que o amor preencha cada cômodo, que o riso preencha cada canto e que a paz reine em cada coração. Restaure o que está quebrado nos meus relacionamentos e cure as mágoas que as palavras não disseram. Deixe que o teu espírito cure o que o tempo e as mãos humanas não puderam consertar. Que o perdão substitua a amargura e a gratidão substitua a reclamação. Reconstrói os alicerces da minha vida sobre a rocha, que é o Senhor, e torna-a forte e inabalável. Protege-me de tudo o que tente roubar as bênçãos que o Senhor derramou sobre mim. Guarda o meu coração e a minha mente, para que não haja espaço para o medo, para a dúvida ou para o desespero. Enche-me da tua paz, aquela que excede todo o entendimento, que só pode vir de ti. Pai, eu peço perdão por todo pensamento, palavra e ação que não alcançaram a tua glória. Purifica-me, Senhor. Cria em mim um coração puro. Perdoa-me pelas vezes em que me distraí, quando confiei na minha própria força em vez de confiar na tua. Obrigado pela tua misericórdia, que me renova a cada manhã. Obrigado porque pelo sangue de Jesus eu posso estar aqui, diante de ti, redimido, restaurado e completo. A tua palavra em Romanos 8:31 me lembra: se Deus é por nós, quem será contra nós? Por isso, eu me apego a essa promessa, sabendo que nenhuma arma forjada contra mim prosperará, e toda língua que se levantar contra mim em juízo, eu a calarei. O Senhor é o meu defensor, o meu libertador e a minha vitória. Eu escolho confiar no Senhor. Eu escolho crer que os teus planos são maiores do que os meus problemas, que o teu tempo é melhor do que o meu entendimento e que a tua fidelidade é mais forte do que todos os meus medos. Obrigado por ser a minha paz no caos, a minha canção na tristeza e a minha força na fraqueza. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. E se esta oração tocou o seu coração, escreva amém nos comentários como um sinal da sua fé. Que cada palavra se manifeste na sua vida através do poder do Espírito Santo. Que a paz, a proteção e a graça de Deus cubram você e os seus para sempre.